uma certa surpresa para mim estar hoje aqui neste lugar, porque quando há um mês eu aqui vim cheirar o centro de Maquis, estava longe de supor que agora ia ficar aqui hoje, não é? Mas a vida é assim, os amigos também, e é óbvio que eu não quis dizer não ao convite que o Mário Jorge ou o Mário Sampaio me fez para empreendedorismo e um pouco sobre a minha experiência nessa área. A atividade empreendedora, como todos sabem, tem sido ao longo dos tempos o motor do desenvolvimento económico e social dos povos, independentemente dos seus regimes, embora uns naturalmente os facilitem e outros os dificultem, mas é a única forma, de facto, de criar riqueza. Hoje, em tempo de globalização, não é fácil, como sabemos, o aparecimento de novas atividades, mas, talvez por isso, há sempre espaço, e penso que cada vez mais, no caso português, é evidente que há muito espaço para melhorar o que se faz, quer seja sob o ponto de vista de qualidade, quer sob o ponto de vista de satisfação dos clientes. E isso, naturalmente, e de preços, obviamente. E isso, naturalmente, são oportunidades que existem no mundo empresarial e o espaço enorme que deixa para a inovação. É neste contexto um pouco que eu me enquadro e que eu vejo o empreendedorismo na atualidade. E atrevia-me mesmo a dar-vos uma definição de empreendedorismo como, eu diria, um processo que tem que ser conduzido por alguém, não é? Alguém que detecta uma necessidade e que, através dessa necessidade, encontra uma oportunidade de um negócio. Ou seja, ser empreendedor não é mais descobrir oportunidades ou necessidades humanas para serem satisfeitas através de oportunidades de negócio. É isto, essencialmente, a essência do empreendedorismo, penso eu. Este conceito de empreendedores ou de empreendedorismo tem evoluído ao longo dos tempos e, na minha existência, que já vai em 70 anos, eu diria que já assisti a dois, atrevia-me mesmo a dizer, paradigmas neste setor. Até há cerca de 30 anos, 1980, por exemplo, por aí, as atividades económicas eram muito determinadas por uma necessidade muito abundante que existia de todos os bens, quer fossem bens de mobilidade, como é o caso dos automóveis, quer sejam bens de conforto, como sejam, enfim, tudo que está ligado aos nossos eletrodomésticos e não só. As necessidades eram muitas e esse facto de existirem muitas necessidades, de existirem recursos relativamente baratos e abundantes, fez com que se desenvolvesse um paradigma empresarial de grandes empresas, de grandes volumes, de economias de escala, etc. É evidente que esta filosofia, ou este modelo de desenvolvimento, criou constrangimentos vários nas pequenas e médias empresas. Estrangulamentos esses que, no caso português, por exemplo, eu lembro-me muito bem que o condicionamento industrial que existiu até, enfim, 1974, embora a partir de 74 existissem outros condicionamentos, mas até 1974 fez com que muito deste desenvolvimento fosse focado, no nosso desenvolvimento empresarial, fosse focado nas grandes empresas, em prejuízo das pequenas e médias empresas, como é óbvio. Fonte sempre de criação, de inovação e de criatividade. E de criatividade. É evidente que este condicionamento industrial que nós tivemos, no nosso caso, a partir da Revolução, com a nacionalização da economia, criou-se um outro estrangulamento, talvez ainda maior, ao desenvolvimento das PMEs. E criou-se então uma espécie de dicotomia em Portugal entre empresários e patrões, em que empresários eram os que tratavam das grandes empresas, Champalimous, Melos, Manuel Gonçalves e Oliveiras, no caso nas áreas dos têxteis, no norte, etc. E os patrões que eram os das pequenas e médias empresas. A seguir ao 25 de Abril, uns e outros não se lembravam do carimbo de exploradores. E isso é óbvio que também
não tem facilitado ou não facilitou o aparecimento de empresas, porque as pessoas, ninguém gosta de ser acusado de explorador, como é óbvio, não? A partir dos anos 80, há uma alteração significativa deste modelo empresarial, deste modelo de empreendedorismo. E esse, no caso ocidental, eu penso, pelo chamado saber de experiência feito, de que foi determinante a concorrência japonesa para a alteração dos nossos comportamentos, das nossas atitudes empresariais. Antes de mais, porque a partir dos anos 80 os japoneses apresentaram um modelo de produtos essencialmente apoiados na qualidade. E isso veio criar necessidades na área dos clientes de maior rigor, de maior exigência qualitativa. Paralelamente com isso, deu-se também, ou seja, passámos, se quisermos, de um paradigma de quantidade para um paradigma de qualidade. E foi evidente, a partir dos Estados Unidos, na Europa um pouco mais tarde, a concorrência que houve em modelos, quer na área comportamental, quer na área organizacional, de incutir nas pessoas esta preocupação com a qualidade e com novos padrões. Para isso, muito veio contribuir, em primeiro lugar, a generalização dos sistemas de normalização, nomeadamente o ISO, não só a nível de certificação, como toda a gente conhece as ISO da certificação, mas antes desses modelos de certificação, as normas ISO a nível dos processos de fabrico e nomeadamente tolerâncias de fabrico, de material, etc. Ou seja, com esta alteração que se dá de quantidade para qualidade, com os recursos a serem cada vez menos abundantes. Vejam, por exemplo, as matérias-primas, todas as matérias-primas, até inclusive agora as de alimentação, não param de subir os preços. Os recursos cada vez menores, custos fixos para as empresas cada vez maiores. Estas exigências, ou estas situações, ou estas condições, vieram criar uma apetência para a emergência ou o renascimento da pequena e média iniciativa, inclusive a partir das grandes empresas que passaram a vender o slogan do small it's beautiful, small it's nice, small é que é bom, etc, etc, né? E a fomentarem os processos de outsourcing e de subcontratação. Muitas das grandes empresas, eu ainda há pouco quando cheguei estava a contar ali um episódio, não é? Que se passou comigo, de uma grande empresa que chega a Portugal e fomenta uma pessoa, um indivíduo com quem quer contratar um serviço, não é? A criar empresas. Nós precisamos das pequenas empresas, não é? E eu sei, nomeadamente, estão-me a falar numa conversa que eu tive com representantes aqui da Alta Europa, eu sei, nomeadamente, o esforço enorme que a Alta Europa faz para desenvolver fornecedores em Portugal de pequenas e médias empresas, não é? E nem sempre devidamente correspondido. Embora este conceito de pequenas e médias empresas varie muito de país para país, é evidente, não é? Enfim, nós quando falamos de pequenas e médias empresas, temos que falar no nosso contexto, no contexto português, não é? Uma pequena e média empresa no contexto português é uma microempresa no contexto americano e uma grande empresa, naturalmente, no contexto português é uma média empresa no contexto americano ou pequeno, não é? Portanto, estamos a falar no nosso conceito e, ao fim e ao cabo, numa escala de valores. Ora bom, é neste contexto desta mudança de paradigma de que, associado a uma outra coisa, que foi a necessidade de reduzir espaços, nomeadamente a partir dos anos 80, dá-se uma miniaturização da tecnologia. Para quem não sabe, por exemplo, eu digo que vocês têm atualmente 32 gigabytes aqui numa pen, ou 16 gigabytes numa pen, que pesa 50 gramas, não é? E eu, em 1984, fabricava a 500 metros daqui disc drives de 80 megabytes que pesavam 500 quilos. Pois é uma revolução completa. Ora, esta miniaturização que se deu na tecnologia obrigou a empresa para a qual eu trabalhava nos Estados Unidos a ter que fechar imensas fábricas. E o fecho de uma fábrica é sempre para uma comunidade e para uma empresa um problema. Não é só um problema económico. Há empresas que há muitos anos se preocupam também com o problema social,
que origina o despedimento de uma fábrica. E a Control Data, que é a empresa de quem estou a falar, não é? Organizou um processo, idealizou um processo para minimizar o impacto social do fecho de uma fábrica. Como? Criando uma estrutura de criação de Business Technology Centers, ou seja, centros de negócios. A partir dos empregados que ficavam disponíveis, a empresa libertava recursos para que as pessoas se motivassem e tivessem apoios, os que quisessem, uns para empreender novos negócios, outros para, eventualmente, serem trabalhadores dessas novas empresas. E assim nasce, em 1979, o Business Technology Center de São Paulo, no estado de Minnesota. Em 1983, existia uma dúzia destes BTCs nos Estados Unidos e existia já um em Stevenage, nos arredores de Londres. O sucesso foi tal que, com este modelo de criação de pequenas e médias empresas, que a União Europeia, na altura, Comunidade Económica Europeia, 1983-84, ao ter conhecimento do modelo e procurando ela própria um modelo para desenvolvimento de novos empresários, novos empreendedores no espaço económico europeu, a União Europeia, ou a Comunidade Económica Europeia, negocia com a Control Data, faz uma abordagem na Control Data, porque nessa época, para além do BTC, Business Technology Center, da Control Data de Stevenage, em Londres, estavam nos planos da Control Data abrir um novo em Liège, na Bélgica. Este BIC de Liège acaba já por não ser BTC, porque chegou a bom termo as negociações, ou chegaram a bom termo as negociações entre a Control Data e a CEE para criar uma rede no espaço europeu equivalente aos BTCs. E foi então criada uma estrutura chamada EBN, European Business and Innovation Centers Network, mais conhecida por Business Innovation European Business Network, que teve como primeiro BIC, Business and Innovation Center, este exatamente de Liège. Este BIC de Liège gerou um enorme entusiasmo, ao ponto de serem sócios fundadores a Control Data, obviamente, a Comunidade Económica Europeia, a Fiat, a Philips, a British Steel Corporation e o Barclays Bank. Foram os fundadores desta primeira ideia inovadora. Meus amigos, 27 anos depois, dados recentes que eu tirei do próprio EBN, 27 anos depois, existem cerca de 250 BICs no espaço dos 27 países. Isto, e quem os conhece, não sei se vocês conhecem alguns, devo-vos dizer se conhecem algum português. Infelizmente, a experiência portuguesa dos BICs não é das melhores, mas em Espanha há excelentes experiências. Eu conheço pessoalmente a experiência de Bilbao, extraordinária. Mas todos eles são espaços de inovação, são espaços de spin-offs, apoiam imensos spin-offs, para além, obviamente, da incubação e do desenvolvimento de empresas. Além de serem centros também ou polos ou núcleos de parques tecnológicos. Por exemplo, eu conheço dois que os conheci como BICs, com o espaço de 2.000 metros quadrados, 1.000 metros quadrados por aí, o de Limerick e o de Bilbao, e hoje o de Limerick, por exemplo, é capaz de ter 10 hectares, o parque tecnológico, não é? Porque na periferia, à volta do BIC, desenvolveu-se um enorme parque tecnológico com o apoio da Universidade de Limerick, essencialmente, e do espaço europeu.